está como responsável pela casa, presidente, só que lá é conhecida como Jane, né? E aqui é Janete, pra gente. Seja bem-vinda. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Depois dessa preparação, talvez não precisássemos de mais nada, porque a ambiência já está perfeita. Os pensamentos, certamente, de todos nós se expandiram junto com a companheira que fez a Sônia, né? A irradiação linda. E nós ficamos até emocionados porque quando Márcia pediu para que a gente viesse aqui, eu sempre peço que me dê um tema, mas eles não gostam de dar tema. E aí a gente fica com aquela sensação de procurar o que falar, né? E eu tenho pensado muito na situação atual da terra, das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país. E fico pensando muito no comportamento, não é, de nós que somos cristãos, que somos espíritas, que estudamos o Evangelho e adoramos escutar as lições de Jesus, de Joana de Ângeles, as mensagens de Chico, e fico me perguntando assim, qual é a tarefa do espírita cristão nesse tempo em que nós estamos atravessando? E eu costumo muito brincar com meus filhos, dizendo a eles, isso até é motivo de chacota, porque eu gosto muito de dizer que nós devemos ser estações terminais do mal. Vamos ser a estação terminal do mal. E, por acaso, entre aspas, pensando no que eu pudesse trazer aqui para a nossa reflexão, passando em cima assim, da minha mesinha, encontrei essa mensagem de Joana de Ângeles, e que tem como título Cooperador de Deus. Mas quando eu abri a folhinha, estava escrito assim: ante o vozerio dos dilapidadores da honra alheia, faze-te a estação terminal, onde morra a acusação infeliz. Muita coincidência, não é não? E aí eu resolvi então usar essa folhinha abençoada, que é uma mensagem de Joana de Ângeles, que vem no livro Oferenda, é um livro antigo, psicografado por Divaldo, eu não sei nem a data que ele tem, mas ele é bem antiguinho. Mas a mensagem é super atual. E nós vamos fazer assim, uma leitura e comentário, porque a gente acompanha melhor o pensamento de Joana, né? E ela começa assim: preocupas-te com o atual estado da criatura humana na Terra. É uma preocupação, né? Todos nós, criaturas humanas, filhos de Deus, aqui na Terra, passando por um momento difícil, de testemunho, de turbulência, né? De dificuldade, de toda sorte de dificuldade. Nós estamos sendo o quê? Testados, né? Para ver se nós aprendemos direitinho tudo aquilo que a gente estuda. Porque espírita gosta de estudar, ou não? Bom, eu acho que espírita gosta de estudar. E as casas espíritas incentivam o estudo. Né? As casas espíritas, garanto que aqui vocês estudam também, não estudam, Márcia? Bastante, né? É preciso estudar, né? Todo mundo gosta de estudar. Né? Lá no Rio, onde a casa onde a gente trabalha, nós temos, eu acho que uns 20 cursos. De manhã, de tarde, de noite, e o pessoal gosta de estudar, né? É verdade. Então, continuando a leitura, diz assim: a alta incidência da criminalidade, a crescente onda de violência
as deprimentes expressões da sexualidade atribulada, os movimentos de apoio à rebeldia e à insensatez, as crises morais e sociais avassalantes, o abuso das drogas alucinógenas, anunciando calamidades de variado porte, que atemorizam, conspirando contra a paz. Tudo que mais nós queremos nessa vida é a paz, não é? Quando a gente chega aqui nessa casa, quando cheguei, que olhei para o céu e vi aquela lua, e essa vegetação linda, inspira-nos a paz. Quem mora aqui numa região como essa, deve agradecer a Deus, aos espíritos amigos, poderem desfrutar dessa natureza que envolve a todos e transmite a paz. A luz da lua refletindo sobre as árvores, sobre os caminhos, fazem com que a criatura humana, nós todos, lembremos-nos da existência de Deus. E Deus está em nossos corações. Deus está em nós para que nós possamos encontrá-lo e sairmos por aí divulgando as suas leis, que são de amor, de misericórdia, de bondade. Mas o mundo precisa de nós. Não é à toa que a mensagem de Joana se intitula Cooperadores de Deus. Deus precisa de seus colaboradores. E nós somos as criaturas que Ele escolheu para divulgarmos a paz. Mas será que sempre, a todo momento, ligando o Jornal Nacional, o jornal RJTV, ou pegando o jornal, ou a internet, será que sempre, ao lermos aquilo, tudo que a gente que está escrito no jornal, ou escutarmos tudo que tem sido veiculado na mídia, será que nós conseguimos manter a paz dentro de nós? É preciso que saibamos manter essa paz. É preciso que sejamos realmente as estações terminais do mal. E como fazer isso? Nós sabemos que o nosso pensamento se expande. Nosso pensamento voa, como diz até uma canção popular, né? Nós não conseguimos segurá-lo. E para que seguremos, nós precisamos fazer um exercício diário, não é? De qualificar aquilo que nós pensamos. Não vamos viver fora do mundo, porque somos criaturas do mundo. E precisamos viver aqui para testemunharmos aquilo que já aprendemos e para colaborarmos com Deus na manutenção da ordem, na manutenção da paz, na manutenção do amor, na manutenção das boas energias. E sabendo que o nosso pensamento se expande, nós temos obrigação de controlar esses pensamentos. Não de nos ausentarmos dos problemas do mundo, como falei anteriormente. Não. Estamos aqui para viver. Sabemos de tudo que está acontecendo, mas nós podemos ser aqueles que estancam esse mal, que não dão, aquela criatura que não colabora para que as notícias ruins, para que as coisas horrorosas, para que as coisas que nos chocam, continue reverberando na atmosfera psíquica desse planeta que nos acolhe. Porque a notícia é dada, tem que ser dada. Tomamos conhecimento, tomamos conhecimento. Podemos fazer alguma coisa? Somos legisladores, educadores, professores. Se somos, vamos fazer a nossa parte. Mas comentar por comentar, falar mal por falar mal, alimentar desânimo, alimentar raiva, alimentar inconformação,
só faz com que nós aumentemos a poluição psíquica que nos envolve. Só faz com que os espíritos desencarnados, nossos queridos irmãos, que vibram na sintonia do desafeto, do desamor, da confusão, da drogadição, se instalem e permaneçam junto a nós, porque o nosso pensamento ruim atrai pensamentos e energias ruins. Então, nós somos responsáveis, sim, pela manutenção da pacificação e da transformação desse hálito mental que envolve o planeta Terra. Cada um de nós tem essa responsabilidade. E nós temos que ficar atentos, porque o Senhor Jesus nos disse: vigiai e orai. E vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras. Porque as nossas palavras ditas, elas vão ao vento e se multiplicam por aí e não voltam atrás. Nós não conseguimos engolir aquilo que dizemos e muitas vezes dizemos coisas que não deveríamos dizer. E é por isso que o Chico nos aconselhava que antes de emitirmos alguma opinião, algum comentário que não tivéssemos certeza absoluta que seria útil, que seria benéfico, que nós tomássemos um gole d'água e contássemos até 100 antes de engolir, para termos tempo de pensar e não falarmos aquilo que não deveríamos falar. Não é? Então, nós temos essa responsabilidade. Gente, ser espírita é ser responsável. Ser cristão é ter responsabilidade. Nós já crescemos, não somos mais aquelas criaturas que fomos criadas simples e ignorantes. Fomos todos criados assim, mas não somos mais nem simples nem ignorantes. Porque já aprendemos muito. Claro, temos ainda muito a aprender, muito a progredir, muito a desenvolver as nossas potencialidades. Mas estamos num caminho, num estágio evolutivo, que a nossa responsabilidade é muito grande. Porque nós já sabemos que somos energia, que vibramos, que o que nós sentimos e pensamos influencia a nossa volta, tudo aquilo que vibra a nossa volta, e também influencia principalmente a nossa organização física, mental e espiritual, né? Então, essa mensagem tão antiga que Joana nos trouxe é atualíssima. Quando ela nos fala de insensatez, ela nos fala de crises morais, ela nos fala de drogas alucinógenas, ela fala de sexo usado indiscriminadamente, enfim. E tudo isso que está acontecendo à nossa volta, muitas vezes nos deixa assustados, atemorizados, abalados. E isso faz com que a nossa paz fique um pouco distante de nós. Mas Joana continua, fazendo uma análise da situação atordoante, detém-se receoso, inquieto, sem saber como proceder. É verdade isso? Com as coisas que estão acontecendo por aí, que a gente vê a toda hora, a gente não fica receoso, a gente não tem medo, não sabe o que fazer, né? A gente não, às vezes tem medo até de sair de casa, não é? Nós ficamos assim. Mas por que ficamos assim? Em primeiro lugar, porque a nossa fé e a nossa confiança em Deus ainda é muito vacilante. Porque tudo que acontece à nossa volta, não é? Deus está vendo. Jesus está no leme do nosso planeta. Se precisamos passar pelas dificuldades que estamos passando, é para que tiremos proveito desse tempo.
para nos melhorarmos e reformularmos os nossos valores, verificarmos o que é prioridade para cada um de nós. Aqui alguém duvida que nós somos espíritos, que estamos vestindo esse corpinho aqui de carne provisoriamente, e que vamos continuar vivendo, e que vamos ser responsáveis por tudo aquilo que fizemos aqui, e que precisamos progredir, precisamos andar adiante, e só vamos progredir e andar adiante quando nós soubermos lidar com todas as dificuldades através de um esforço que fazemos para nos melhorarmos a cada dia, para entrarmos em nós, verificarmos a nossa consciência e nos perguntarmos todos os dias se fomos e agimos de acordo com aquilo que nós, aqui no centro, nós balançamos a cabeça sempre dizendo que concordamos. Quando dizemos que somos espíritos, que precisamos priorizar o nosso íntimo, a nossa integridade, a nossa moralidade, nós balançamos a cabeça porque sabemos que isso é realmente o que precisamos fazer. Mas, lá fora, onde a vida, a materialidade, as dificuldades nos abordam e nos chamam, muitas vezes nós agimos em desacordo com tudo aquilo que concordamos aqui dentro. E o grande problema da nossa vida, que nós temos, a grande equação da nossa vida, é resolvermos esse dilema, é sermos espíritas cristãos, entendermos que somos espíritos em todos os momentos de nossa existência. Não só quando estamos aqui, dentro da casa espírita, não. Nós temos que testemunhar e sermos firmes nesse pensamento na hora que nós acordamos na nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na rua, lendo um jornal, vendo a televisão, enfim, lidando com as nossas crianças, com os nossos jovens, lidando com os nossos trabalhos materiais para que possamos ter como subsistir, lidando com as nossas dificuldades, é que somos testados. E se nos sairmos bem, vamos estar dando um passo adiante. Um passo adiante para a nossa consciência ficar tranquila e sentirmos que estamos fazendo o nosso dever e colaborando com Deus na obra da criação, como Ele espera que cada um de nós colabore. Porque nós fomos criados para isso, para nos transformarmos realmente em colaboradores, em criadores junto com Deus, para podermos expandir todas as nossas potencialidades, todas as nossas possibilidades, né? E fica difícil, no mundo que estamos vivendo, com todos esses problemas, com todas essas aflições, com a falta do emprego, com a falta do dinheiro, com a crise que a gente avança, com o estado do Rio no jeito que está sendo calamidade pública, nós não estamos aqui por acaso, não. Nós estamos aqui porque precisamos passar por isso e para fazermos alguma coisa em benefício de nós mesmos, de nós como irmãos em Deus, de nós como humanidade, para que possamos adiante podemos contar para os nossos bisnetos, para os nossos netos, não é? Passamos pela dificuldade, mas arregaçamos nossas mangas, fizemos as nossas reivindicações, fizemos a nossa parte, fomos solidários com aqueles que estavam sofrendo, agasalhamos aquele que estava com frio, pudemos dar um pouco da medicação àqueles que estavam sem a medicação para se tratarem, enfim. Estamos passando, não é de graça,
porque somos artífices dos nossos destinos. Se estamos nessa ambiência, é porque temos alguma coisa a fazer. E não é a casa espírita, não é ninguém que vai dizer para um ou outro aquilo que deve fazer. Nós é que precisamos parar. Olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: o que eu estou fazendo para que a situação melhore? O que eu estou fazendo para colaborar com Deus? E muitas vezes a resposta vai ser de autodefesa, e dizer: eu não posso fazer nada porque eu estou sem emprego, eu estou sem dinheiro, eu briguei com meu namorado, desfiz meu casamento. Mas nada disso importa, porque nós temos que dar conta do nosso recado. Nós reencarnamos sozinhos e vamos desencarnar sozinhos. E vamos ter que dar conta da nossa pauta, porque quando viemos, nós fizemos uma organização, uma programação reencarnatória. Nós nos comprometemos conosco mesmos de dar conta da nossa administração, não é? Então, o que nós precisamos fazer é darmos conta da nossa administração e perguntarmos a nós mesmos: o que eu estou fazendo para eu me melhorar como criatura humana, como espírito encarnado, não é? O que é que eu estou colaborando para ter mais paz dentro da minha casa? O que eu estou fazendo para dar uma boa orientação àqueles que nasceram aqui como meus filhos, ou que são meus netos, ou como meus familiares, ou como meus alunos? O que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? O que eu estou falando para o outro? O que eu estou dando de exemplo para o outro? O Senhor Jesus nos veio dar um exemplo. Ele não deixou nada escrito. O que temos escrito não foi ele que escreveu. Ele escreveu a vida dele, dando exemplo de retidão, de amorosidade, de compreensão, de perdão, de fraternidade, de dignidade. E é esse exemplo de Jesus que nós temos que colocar em nossas vidas como regra, como pauta, para que nós possamos caminhar seguindo os seus passos. E Joana vem nos dizendo assim, ela vem nos dizendo: examina, porém, o Evangelho e ausculta os seus próprios sentimentos. Eles te nortearão a conduta, conclamando-te a não fazer ao próximo o que não gostarias que o próximo te fizesse. Desse modo, torna-te o mensageiro da paz e do otimismo em todo lugar, a qualquer instante e com toda a pessoa. Será que nos dias de tumulto, de às vezes discórdia, não estou falando nem de discórdia portas afora das nossas casas, não. Falando de discórdia dentro dos nossos lares. Porque nós sabemos que a nossa família é, como dizem os espíritos, o cadinho de decoração, né? Abençoado, é o nosso cadinho, né? É onde nós lidamos com espíritos que temos compromissos, que muitas vezes não são espíritos muito afins, são às vezes espíritos rebeldes, espíritos que nos dão muito trabalho, mas que são nossa responsabilidade. E aqui no capítulo 11, item 4 do Evangelho, nós vamos ler o seguinte. Será que todo mundo lê o Evangelho em casa? Tem o hábito de ler o Evangelho? É ótimo a gente ler o Evangelho, porque quando às vezes a gente abre ao acaso, a gente vê aquela página que serve direitinho para o momento que a gente está vivendo, né? Às vezes não, às vezes a gente olha e lê
e fala assim, não, isso aqui é bom para o meu vizinho, para o meu marido, para o meu amigo. Só que precisamos ler e reler aquela página que abrimos, porque vamos perceber ao longo dessas leituras que nós estamos lendo para nós mesmos. Então, aqui no Evangelho nós vemos amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que os que tem feito para com eles? A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Então, essa máxima de nós pensarmos sempre, se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu gostaria que ele me tratasse? Não tem regra melhor para a gente acertar a nossa maneira de viver, não é? Quem daqui, quem de nós, já não se equivocou um dia? Quem de nós, como um espírito já muito vivido que todos nós somos, já não andou escorregando nas atitudes, não é? Agindo, contrariando essas leis de amor? Todos nós, certamente, já tivemos muitas dificuldades em entender essa lei de amor. Todos nós já tivemos dificuldade em perdoar, em aceitar o outro como ele é. Muitas vezes a gente quer que o outro seja como nós queremos que ele seja. E não amamos o outro do jeito que ele é. É um exercício que nós precisamos fazer, não é? Então, na hora da nossa dificuldade dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso lar, dentro da casa espírita mesmo, quando nós percebermos que estamos em falta de sintonia com quem quer que seja, e o nosso ímpeto é de reagir, vamos primeiro parar, lembrar de Chico, dar um golinho d'água e pensar, e segundo, pensar assim, bem, se eu estivesse na situação dele, como é que eu gostaria que ele me tratasse? Me perdoando, me entendendo, me dando uma nova chance, perguntando para mim, por que você fez isso? Por que você agiu dessa forma? Não é? Conciliando, tentando conciliar a situação. E é dessa forma que, saindo do núcleo familiar restrito, nós podemos abrir as paredes da nossa casa e nos jogarmos no mundo e olharmos para o outro como irmão em Deus e tentarmos dar ao outro uma segunda chance, deixar para que as autoridades cuidem daqueles que estão realmente completamente desnorteados e fora dos padrões, mas o que for possível dentro da nossa amplitude, da nossa possibilidade, façamos nós a nossa parte. Na hora da dificuldade, vamos pensar, se fosse eu que estivesse nessa situação, como é que eu gostaria que aquele outro me tratasse? E certamente o Senhor Jesus vai nos ajudar. Os espíritos amigos vão nos ajudar. Afinal de contas, somos espíritas e temos certeza absoluta que estamos sempre acompanhados pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos amigos espirituais. Se nós estivermos faltando os nossos pensamentos no bem, na vontade de acertar, na vontade de nos melhorarmos, na vontade de progredir, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse conosco, nós estaríamos vibrando, emitindo uma energia positiva, emitindo uma chama de amor, emitindo uma chama de luz à nossa volta, e certamente os espíritos bons
esses que endossaram a nossa vinda à Terra, os nossos amigos da espiritualidade, eles se aproximarão de nós pela atração da nossa energia e nos darão a força e a coragem necessárias para nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Nós não queremos ajuda? Nós não ficamos atordoados? Para que nós consigamos a adesão dessa espiritualidade querida e amiga, nós precisamos vibrar com eles, amando, perdoando, entendendo, dando tempo para o outro se refazer. Quando nós tomamos essa atitude, a nossa vibração melhora, nós nos sentimos mais pacificados e nós atraímos para junto de nós essa espiritualidade que quer nos ajudar, que quer alavancar o progresso da Terra, que quer realmente nos auxiliar nessa virada que o planeta tem que dar, de sair desse mundo onde a violência e a crueldade ainda predominam, para que nós façamos uma peneirada e deixemos que o bem, que o amor, que a compreensão, que a paz possam vigorar. Nós podemos fazer uma peneirada para que as nossas leis, para que os nossos governantes, para que as criaturas que se arvorem a assumir cargos de chefia possam estar imbuídos dessa necessidade de transformação de paradigmas, de transformação de atitudes, de transformação de pensamentos, de vontade de pensar realmente no outro, no bem-estar do outro. Como é que nós poderíamos estar dentro dessa casa acolhedora e agasalhada, confortavelmente, com a consciência tranquila, se nós não estivéssemos fazendo um movimento para dar o mínimo necessário para essas criaturas que morrem de frio nas ruas possam se agasalhar durante a noite, que a gente possa dar um mínimo, que cada um possa dar um mínimo para uma criança poder ir para a escola, um calçado e uma agasalho mais quentinho, nessa Friburgo tão gelada, nesse mês de junho, julho, agosto, né? Então, para que estejamos aqui com as nossas consciências tranquilas, agasalhados e bem vestidos, nós temos que ter certeza absoluta que estamos fazendo alguma coisa para o outro também. Não vamos ser indiferentes. Não podemos ser indiferentes à dor do outro. Não podemos ser indiferentes à necessidade do outro. É claro que nós sozinhos não podemos dar conta de tudo, mas se cada um de nós não tiver um agasalho para dar, mas puder fazer uma oração, puder pedir a Jesus, puder emitir do seu coração a mais pura prece, pedindo que alguém que possa vá agasalhar aquela criatura que está ali precisando de um cobertor, de um agasalho, não é? E aí a gente, continuando a leitura de Joana, ela diz assim: o mercado da maledicência exibe as imperfeições dos homens, retalhando as feridas dos ausentes com maquinações hediondas. Isso aqui é uma coisa que ela chama atenção e é verdade, não é? É o mercado da maledicência. As coisas ruins acontecem. Há criaturas que transgridem? Sim, com certeza. Mas nós não podemos ser os mercadores da maledicência. Nós não podemos ser aqueles que ateiam fogo para que a maledicência se alastre, predomine, e que as pessoas que estão até distraídas na maledicência do outro fiquem contaminadas e passem a vibrar também nessa faixa de destruição da individualidade,
Porque muitas vezes aquele que fala mal do outro, fala mal pelas costas. Espera o outro sair para começar então a elencar as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas más atitudes. Nós não podemos fazer parte disso. Não podemos fazer parte desse mercado. Nós, como diz aqui a nossa Joana, devemos fazer o seguinte, repetindo o que eu li no início. Ante o vozerio dos dilapidadores da honra alheia, faze-te a estação terminal, onde morra a acusação infeliz. É muito fácil a gente trocar de assunto. É muito fácil a gente estancar a maledicência. Não há necessidade de nós gritarmos, parem de falar assim, não. Basta a gente contar uma brincadeira, contar a gracinha de um neto, né? Contar uma vitória de um filho que se passou na faculdade e que está trilhando aí os caminhos profissionais com sucesso. Quando a gente chama atenção para uma coisa boa, a coisa ruim se dissolve. Então nós podemos fazer isso. Quem não tem uma gracinha de neto, de filho ou de sobrinho para contar? No celular hoje em dia todo mundo tem seus retratinhos, suas coisinhas. Não está falando mal, vamos desviar o assunto, não é? Vamos falar de outra coisa. Vamos já chamar atenção para a natureza, para a lua que está linda, não é? Para as árvores, para o frio que está fazendo, enfim. Vamos fazer esse exercício de sermos aqueles que fazem a maledicência parar de se alastrar. Precisamos fazer isso. Para o bem de quem? Para o bem daquele que a gente está falando mal? Não, para o bem daquele sim, mas para o bem de nós todos. Porque quando nós falamos do bem, a atmosfera fica melhor. As nossas companhias espirituais ficam melhores. E além do mais, nós também auxiliamos aos nossos queridinhos amigos desencarnados, que muitas vezes são grudadinhos com a gente, exemplificando o bem, exemplificando o amor, fazendo boas leituras, tendo boas atitudes. Nós vamos trazendo essas criaturas também para o bem, para a paz e para a luz. Essa é a nossa tarefa. Precisamos nos conscientizar disso. E aí, continuando, ela diz assim: a propaganda exaltada dos crimes contra a pessoa humana expõe os detalhes crus dos deslizes e das loucuras que descoroçoam a vida. Diante de tal estado de coisas, infunde esperança, comentando os valores positivos da sociedade. Os exemplos de homens e de mulheres abnegados que se dedicam ao amor de todas as criaturas. Voltando, não é, a essa propaganda do mal, nós precisamos exaltar o bem. É claro que no tempo que a gente está vivendo, o mal está aparecendo. Mas quanta coisa boa se faz? Quantas pessoas se dedicam ao bem? Quantas criaturas dão a sua vida para amenizarem a dor e o sofrimento de seus semelhantes em todos os lugares do mundo? Aqui no Brasil também, aqui no estado do Rio de Janeiro também, se formos procurar, nós vamos encontrar aquelas criaturas que são assim, fazem sacrifícios para ajudarem o outro, para estarem com o outro, são solidárias, são fraternas. Então vamos falar do bem. Não é possível que nós só achemos interessante espalhar o mal, espalhar as coisas ruins. É utopia? É utopia. Isso só existe em novela, né? Onde é só o bem, tudo acaba bem. Não. Nós temos que fazer disso uma realidade. Não vamos exterminar o mal de uma hora para outra.
porque um comportamento equivocado que vem se mantendo por décadas, por séculos e séculos, não se transforma de uma hora para outra, mas todos nós já estamos fazendo parte dessa evolução e nós já nos modificamos. Certamente hoje, nesse dia 20 de junho de 2016, nós que estamos aqui, já estamos bem mais amadurecidos e bem mais conscientes das nossas responsabilidades do que há 20, 30 ou 10 anos atrás. Estamos ou não estamos? Com certeza estamos. Nós estamos amadurecendo e precisamos exemplificar as nossas conquistas. Porque quando nós começamos a trabalhar no bem, estudar mais o Evangelho, a interferência da espiritualidade em nossas vidas, a nossa possibilidade de intercâmbio, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo e vamos modificando as nossas atitudes. E com modificar as nossas atitudes, da nossa palavra, do nosso pensamento, nós vamos influenciando aquelas criaturas que convivem conosco. E se estamos vibrando no bem, o bem contagia, o bem atrai, o bem imanta. E se estivermos vibrando no bem, estaremos fazendo a nossa parte, né? E aqui, continuando o que Joana nos diz, diante de tal estado de coisas, eu já li e vou reler, infunde a esperança, comentando os valores positivos da sociedade. Os exemplos dos homens e de mulheres abnegados, que se dedicam ao amor de todas as criaturas. E aí vem uma advertência. Tuas palavras conduzem emoções. Nossas palavras conduzem emoções. Elas transferem para o outro nosso sentimento. Se nós enchemos as nossas palavras de doçura e de amor, ninguém vai ficar zangado porque escutou uma palavra de carinho, de amor ou de doçura. Agora, se nós dizemos uma palavra agressiva e ríspida, ninguém vai gostar de escutar. E certamente o que virá para a gente de retorno vão ser também vibrações negativas. E ela continua dizendo: como procedes, induzes outros a agirem da mesma forma. A crise de loucura que tem as suas gênese nas conversações venenosas e suicídios que tomam corpo em momentos de crise geradas pela leviandade de pessoas precipitadas. Sério isso, né? Sério, muito sério. A crise de loucura que tem a sua gênese nas conversações venenosas. Olha a nossa palavra aí. Com a capacidade de envenenar, de fazer o outro enlouquecer de agonia, de aflição, de medo. Não vamos falar aqui de suicídio, mas vamos continuar. Não ponhas, portanto, material combustível no incêndio dos desequilíbrios que já existem. A nossa palavra ruim é como se fosse um fósforo riscado num pote com gasolina. O que acontece? Inflama, não é? Então vamos pensar nisso quando estivermos conversando com o outro, convivendo com o outro, convivendo com a nossa família e convivendo com os nossos pensamentos, porque muitas vezes nós não falamos, mas pensamos, e quando nós pensamos, o nosso pensamento influencia o nosso ambiente, influencia os espíritos que estão perto de nós. Vamos vigiar, é preciso. E vamos terminando aqui com Joana, dizendo assim: o comércio do azedume e das queixas espalha miasmas que contaminam os imprevidentes. Insiste na valorização da esperança, da irrestrita confiança em Deus. Irrestrita confiança em Deus. Todos nós aqui temos irrestrita confiança em Deus? Na hora da dificuldade, meu Deus, né? Eu sei que você está comigo, meu Deus.
e seja o resultado daquela dificuldade que estamos passando, mais amena ou menos amena, nós sabemos que está na nossa pauta. E se está conosco, se estamos passando por isso, é porque nós precisamos passar. E não só precisamos passar, Deus nos dá o recurso que precisamos para suportar a dificuldade. Porque nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui trabalhando para progredir e para ajudar a todo esse universo também no seu progresso. Insiste na valorização da esperança. O que ocorre não sucede sem o superior controle da divindade. Tudo que acontece está no controle da divindade. Tudo tem razão de ser, embora muitas vezes a gente não entenda. Apesar disso, não te eximas de ajudar. O Pai confia em ti, cabendo-te, por tua vez, confiar nele, de modo a tornar-se trabalhador ativo na obra do bem, portanto, um cooperador de Deus. É o convite que Joana faz, né, para que nós sejamos os colaboradores de Deus, os cooperadores de Deus, os servidores. A gente devia ter um crachazinho aqui assim, ó, servidor de Deus, para a gente não se esquecer da nossa responsabilidade. E esse livrinho aqui, Pílulas de Confiança, também nos traz, para a gente encerrar, um textinho que eu faço questão de trazer para vocês, porque todos nós precisamos de pílulas de confiança. Confiança em Deus, confiança em nós mesmos, não é? Diz assim: carece o mundo das cartas vivas do Senhor, de renovador cristão que contagia pelo exemplo. Paulo, o apóstolo, né, já falava das cartas, isso já sou carta viva do Evangelho. Precisamos ser cartas vivas do Evangelho. O Espírito Dias da Cruz nos diz que o mundo carece, precisa, não é, dessas cartas vivas. Todos nós estamos convidados a sermos essas cartas vivas, com alegria no nosso coração, sem medo de enfrentarmos as dificuldades. E ele nos diz que nós devemos contagiar pelo exemplo, não é? Todos nós devemos um testemunho social afirmando as boas obras, nos engajando nas boas obras. E aqui, para encerrar, já falei para encerrar 3 vezes, né? A audácia cristã não é personalismo ou vaidade, e sim a coragem de mostrar-se cristão. Coragem de nos mostrarmos cristãos. Muitas vezes a gente fica meio tímido, né? Todo mundo fazendo tudo ao contrário, a gente querendo fazer diferente, porque somos cristãos, porque acreditamos que vale a pena ser, né? E o que ele diz aqui pra gente? A audácia cristã não é personalismo ou vaidade, e sim a coragem de mostrar-se cristão, servidor e submisso ao Criador, pelos exemplos que contagiam e transformam. Temos que acreditar nisso. Afinal, bem o informa o Livro dos Espíritos, por meio da fala dos Espíritos do Senhor. O mal predomina porque os bons são tímidos. Que nós possamos perder a nossa timidez, né? O mal predomina porque os bons são tímidos. Já disseram os Espíritos, no Livro dos Espíritos, quando questionados por Allan Kardec. Que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos ser corajosos, tenhamos coragem, sim, de dizermos-nos cristãos, tenhamos coragem de fazer a nossa oração, de sentirmos uma boa vibração,
de termos certeza absoluta que a nossa boa palavra, o nosso bom gesto, a nossa boa atitude contamina e ajuda, auxilia a melhorar tudo à nossa volta. Que possamos aproveitar a beleza do universo, a beleza da natureza, a beleza que existe em nós, para conseguirmos sermos realmente cooperadores de Deus na obra da criação. Que Ele nos abençoe. Nós agradecemos a presença e a palavra